Senhor te abençoe e abençoe a sua casa. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Cante ao Rei dos Reis. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu para nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Cante a Ele. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Essa é uma canção cantada pelo Espírito Santo e a igreja, a noiva do Senhor. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Aleluia. Que o Senhor Jesus esteja com você e com todos os seus familiares, abençoando, protegendo, livrando de todo mal e edificando a sua vida, te orientando e te ajudando a edificar a sua casa sobre a rocha que é Jesus. Esse dia eu gostaria de refletir com os irmãos acerca de um tema da pena do apóstolo Paulo, em que o Espírito Santo nos orienta a ficarmos calmos, a obtermos, ele nos ensina a termos a paz que nós necessitamos para esses dias, para toda a nossa jornada, mas principalmente para esses dias. Aquela paz de Deus que excede todo entendimento. Você sabe como obter essa paz? A orientação está na palavra de Deus. A orientação que o Senhor nos concede está aqui nas nossas mãos. Nós precisamos recorrer a ela. O livro de Hebreus diz no capítulo 4, verso 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O que tudo isso quer dizer nesse versículo? Que quando você lê a Bíblia com fé e humildade e submissão, a Bíblia também está lendo você. Isso explica porque muitas vezes nós abrimos a Bíblia, lemos e falamos: olha, é exatamente isso que eu precisava ver, né? Ela está exatamente atingindo o âmago da questão. Porque quando você lê a Bíblia com sinceridade, a Bíblia que é a palavra de Deus, é Deus observando você e analisando aonde exatamente você precisa ser tratado, qual a situação, e a Bíblia consegue perscrutar isso e achar aonde você precisa aplicá-la na sua vida, para que as coisas voltem à normalidade no seu relacionamento com Deus. São dias de muitas dificuldades, mas são dias muito propícios para nós reatarmos nossos relacionamentos com Deus. Por isso que às vezes eu falo que o tempo que nós estamos gastando, enviando e recebendo mensagens, é um tempo muitas vezes perdido, porque a maioria das pessoas sabe, você e eu sabemos o que precisamos, sabe o que precisamos de orientações, né? Então, assim, um pouco de jornal, de informação, já é o bastante para nós sabermos o que fazer.
Agora, toda hora um especialista, toda hora um pastor de outra igreja, toda hora, sabe, isso não é bom, porque isso faz com que fiquemos aflitos. Mas a palavra de Deus é aquela onde nós temos que investir nosso tempo, nossa inteligência. Não gaste a sua inteligência com pouca coisa, coisa inútil. Gaste a sua inteligência o máximo que você puder, com coisas importantes, com coisas que são úteis. A Bíblia diz que o Senhor nos ensina o que é útil. Livro de Filipenses capítulo 4, nós temos um roteiro aqui que, se nós seguirmos, nós vamos obter paz, cura. Como eu já disse várias vezes, no ano de 2018, aquela crise de coluna, crise de ansiedade, pânico, o que me curou foi praticar isso que está no livro de Filipenses capítulo 4. A comunhão com os irmãos da igreja, o contato, as reuniões da igreja, o louvor, leitura do livro de Salmos, as aflições que o rei Davi enfrentou e os salmistas. O salmista diz que: por que estás aflita, ó minha alma? Situações que eu parei para conversar com a minha alma e dizer: por que você está aflita? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. A Bíblia diz aqui no livro de Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo está orientando a igreja dos Filipenses. Já no verso 1 ele diz: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia, rogo a Sintique que sintam mesmo no Senhor. Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. O apóstolo Paulo está orientando ao pastor da igreja em Filipos a ajudar Evódia e Sintique. Essas mulheres cooperaram com o apóstolo no Evangelho, na pregação do Evangelho, na manutenção do ministério, mas elas agora participavam da mesma igreja, mas elas tinham um problema entre elas, um problema que precisava ser resolvido, um problema de relacionamento. Parece que as duas não se bicavam. E o apóstolo Paulo vai passar algumas orientações aqui, mas primeiro ele fala, e manda uma palavra direcionada para Evódia e para Sintique, essas duas irmãs, que são pessoas caras para o apóstolo Paulo, importantes. Mas ele fala: olha, resolvam isso, resolva esse problema. E fala com o líder da igreja: olha, resolva, ajude-as a resolver isso. Nós precisamos, para que nós estejamos em paz, irmãos, estar em paz uns com os outros. Essa paz não é na hora de cantar os hinos de comunhão, não é na hora de trocarmos o cálice da ceia. Essa paz é a paz que perdoa, que não leva em consideração, que abre mão de direito, porque a paz e a comunhão tiveram um preço muito caro, o preço de um justo, de Jesus Cristo. Por isso que muitas vezes eu prego: olha, se for necessário, aceita o dano, aceita o prejuízo, para que a paz prevaleça, para que a alegria, a comunhão prevaleça, porque foi o sangue de um justo, o sangue de Jesus, que comprou essa liberdade que temos de nos reunirmos, de sermos irmãos, né? Então tem certas coisas que não faz sentido a gente requerer, a gente brigar, a gente virar o rosto. Aliás, nada vale, né, a perda da paz, a perda da comunhão, a perda da paz interior. Libera perdão, procura aquela pessoa na igreja que você não tem na sua vida, na sua jornada, no seu convívio, com quem você não está bem. Resolve isso. Resolve não porque você concorda que ele está certo, mas porque você entende que o preço do sangue é muito mais alto do que aquilo que eu tenho direito. Aliás, irmãos, nós não teríamos nenhum direito se não fosse o sangue do Cordeiro. E o que nós temos de mais importante é o nosso nome escrito no livro da vida. Vamos dar sequência? Aqui nós temos um roteiro que, se seguirmos, nos proporciona a possibilidade de termos paz em nossa alma, saúde emocional, sabe? Chega um ponto que a gente consegue, pela palavra de Deus, pela nossa forma de viver, proteger a nossa alma, a nossa mente.
Mas chega um ponto que sozinho já não dá mais, a gente precisa de ajuda de alguém. E chega, andando mais um pouco, chega num outro nível em que só medicamento, só médico, sabe? Mas a gente pode proteger a nossa alma, fazer a nossa parte, fazer o que a Bíblia ensina. Muitos problemas nossos ocorrem porque nós não vamos ao Criador. O Criador sabe exatamente o que precisamos. Quando eu era criança, meu pai sempre mexeu com máquinas chamadas offset gráficas. Então, às vezes surgia no Brasil uma tecnologia nova. Às vezes eu lembro da Alemanha. E aí os técnicos da Alemanha vinham à fábrica em São Paulo e davam curso para os técnicos. Meu pai algumas vezes ia para esses locais, São Paulo, Rio de Janeiro, outros locais, fazer curso. E aí ele aprendia com o fabricante como consertar, como ajustar, como operar. E aí vinham alguns mecânicos para Minas Gerais, e esses mecânicos ensinavam os operadores das máquinas, nas gráficas, como trabalhar com elas de forma que elas pudessem oferecer o melhor com o mínimo de desgaste. Nós precisamos ir ao Criador, por quê? Porque Ele vai nos ajudar a darmos o melhor de nós com o mínimo de desgaste. As orientações que a Bíblia nos dá são assim, prioridades para nós, mas nós não levamos em conta. Nós não levamos em conta até que alguma coisa nos aperte. Antes de sair, sabe, irmãos, tomando Rivotril aí para dormir, às vezes sem orientação de profissional da saúde, sabe? Antes de sair para resolver alguma coisa que é uma coisa grave, importante para você, coloque isso diante do Senhor. Antes de entrar com aventuras judiciais, vou processar aquela empresa, vou processar o meu patrão. Às vezes eu sei que é necessário, mas antes de fazer isso que é necessário, é mais necessário você colocar diante do Senhor. Senhor, me ajuda nisso, me direciona. Nos tempos áureos de vitória do povo de Israel, do exército de Israel, eles perguntavam: Senhor, nós vamos subir contra aquela tal cidade? O Senhor vai nos dar vitória? Porque senão nós não vamos subir. Moisés diz o seguinte: Pai, se o Senhor não for comigo, Pai, nem me faça sair desse lugar. Sabe, se o Senhor não for conosco, não vale a pena nem sair para trabalhar. Nós somos totalmente dependentes do Senhor, não dá para andar sozinhos, não dá para andar sem Ele. A Bíblia vai seguindo aqui no verso 4, diz o seguinte: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Tem inteligência para entender isso, irmãos? A Bíblia não está mandando que você e eu andemos só rindo, alegres, só felizes o tempo todo. Isso é impossível. Deus implantou em nós sentimentos e reações. Nós andamos tristes. O que a Bíblia quer dizer aqui é que o Senhor deve ser sempre a sua fonte de alegria, imutável, sempre é o Senhor. Aprenda isso, o Criador deve ser a nossa fonte de alegria. Sempre que você regozijar, a alegria seja sempre no Senhor. O que isso quer dizer? As conquistas dessa terra, minha família, minha esposa, meu trabalho, a igreja onde eu estou, os cargos, todas as outras coisas, nada são fontes de alegria completas. Todas essas alegrias não podem ser minhas fontes, porque elas uma hora vão me frustrar. Chega um momento que cai o mau tempo sobre as nossas vidas, e quando nossas alegrias estão, as nossas fontes, nossas esperanças, expectativas estão nessas coisas, aí que surge doença, problema, tristeza, depressão, sabe? Muitas vezes é disso aí que surgem esses problemas. Mas quando nós colocamos Deus como nossa fonte principal de alegria, dificilmente, irmãos, nós vamos ficar para baixo o tempo todo, sabe? Tem um momento, mas a gente se levanta no Senhor. A minha alegria não é nessa terra. O Senhor nunca me frustrou. O Senhor nunca me decepcionou. Ele vai ser a sua fonte de alegria. Até para ir a um psicólogo, a um neurologista, a um psiquiatra, você precisa ir debaixo da direção do Senhor, sabe? Às vezes chegamos a um ponto que a gente precisa de um atendimento, precisa de um remédio, mas, irmãos, primeiro, busca o Senhor. Sabe o que diz aqui na sequência? Seja a vossa equidade notória, a forma com que tratamos uns aos outros, a forma com que julgamos, a forma com que nós trabalhamos, atuamos,
a forma com que vivemos na igreja, a nossa comunhão, isso precisa ser notado pelas pessoas. No primeiro século, lá nas trajetórias do livro de Atos, quando a igreja iniciou a pregação do evangelho com os apóstolos, se existia uma coisa que as pessoas reparavam na igreja, é o estilo de vida da igreja, o estilo de vida das pessoas. Eles não viviam querendo amontoar templos de bens, riquezas. Não estou falando que isso não é de Deus, mas essas coisas não devem ser nossas prioridades. Nossas prioridades são outras. Nossas prioridades estão no reino de Deus. As prioridades, sabe, igrejas que mais parecem principados, reinados, poderosas. A palavra de Deus faz separação quando nós vemos em Apocalipse, igrejas que têm poder, igrejas que têm condição financeira forte, mas que não fazem aquilo que o Senhor mandou fazer. E outras igrejas, como é o caso de Filadélfia. Veja que você tem pouca força, mas você não deixou a prioridade. Nossas prioridades são outras, irmãos. Nossas prioridades estão no reino de Deus. Ah, Marcos, você está falando que eu não posso ser rico? Jamais. Jamais estou dizendo isso. Estou dizendo que nós precisamos rever nossas prioridades, pois estamos adoecendo, porque nós abraçamos e priorizamos as coisas incertas, erradas dessa vida. Viva sua vida, curta sua vida com a sua família, com os seus amigos, mas priorize Deus acima de tudo. Seja Ele a fonte da sua vida. E a forma de viver da igreja, e é uma palavra mais para a comunidade, né? A forma de viver da igreja tem que ser uma forma em que as pessoas olhem e falam: Deus está ali. Eles priorizam a ação social, eles priorizam o cuidado com o espírito humano, eles priorizam o cuidado, a cura da alma, eles priorizam a pregação do evangelho, eles priorizam abraçar e não ajuntar materialmente falando, né? Essa é a prioridade da igreja. Estamos cansados de ouvir isso. Verso 6: não estejam inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. 2 requisitos aqui no verso 6. 3. Não andem ansiosos, não andem inquietos. Às vezes nós andamos de um lado para o outro, estamos correndo buscando uma solução, uma saída, no banco, um empréstimo, quem nunca? Então, mas depois quando nós vamos olhar, estamos apertados, porque aquela solução não foi a melhor. Remédios, toma remédio, da minha cabeça, sabe? É automedicamento, vai fazendo isso. A consequência depois é drástica, né? Resolva as coisas na minha força. Eu vou lá falar com aquele fulano, com aquele vizinho, inquieto, não sabe esperar. Aprenda a esperar no Senhor, não ande inquieto. Você vai para o hospital, mas antes se apresenta ao Senhor. Eu vou para o pronto atendimento, mas antes se apresenta ao Senhor. Eu vou fazer uma entrevista de emprego, mas antes se apresente ao Senhor. Eu vou para aquele concurso, antes se apresente ao Senhor. Ele é o seu Deus, Ele sabe o que é melhor para você. Se Ele é o seu Pai, é Ele que tem que te direcionar. Aprenda a fazer isso, isso vai evitar muitas dores. E aqui o versículo fala que antes apresentai ao Senhor as vossas necessidades, com o quê? Oração e súplica. Quanto tempo você gasta orando por você, por sua família? Suplicando ao Senhor do céu, ao Senhor Todo-Poderoso, ao Senhor da igreja. Suplicando a Ele, antes de correr a vizinhança, antes de correr, como diziam, a freguesia, né? Antes de levar e buscar notícia. Apresenta ao Senhor o seu dia. A palavra de Deus diz em Salmos, capítulo 5, pela manhã eu te apresento, ó Pai, a minha petição, e aguardo, e vigio, em outras traduções. Sabe, eu apresentei de manhã, agora eu vou esperar no Senhor. Qual é a direção? Sabe, onde ansioso, vá correndo tomar Rivotril, sabe, peça ao Senhor direção, vá num profissional qualificado, alguém que tenha condições de te orientar, para que depois você não tenha consequências.
Verso 7, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Quando eu cumpro os requisitos do verso 4 ao verso 6, existe uma ótima consequência no verso 7, que é a paz de Deus, que ninguém entende, inexplicável, é inexplicável porque eu estou enfrentando essa dificuldade e nada me afeta. Você só fica com essa cara de paisagem, não, o mundo está caindo. Quem que entende a jornada do cristão, servo de Deus, né? Essa paz de Deus que excede todo entendimento é exatamente o guarda que vai se colocar para não deixar que a aflição te deixe ansioso, preocupado, adoeça. Essa paz que excede todo entendimento aí é com Deus mesmo. Eu não andei ansioso, Deus é a minha maior alegria, é a minha fonte eterna de alegria, real de alegria, e eu procuro viver de uma forma que as pessoas não desanimem quando vê a nossa forma de viver. Então, agora é com o Senhor, Pai. A paz de Deus que excede todo entendimento vai guardar meus sentimentos, a minha alma e a minha mente em Cristo Jesus. Aprenda a crer na palavra de Deus e fazer dela o seu lugar de socorro. A palavra de Deus é Deus falando com você. A Bíblia diz que essa paz que excede todo entendimento vai guardar nossas emoções e as nossas mentes em Cristo Jesus. Verso 8 diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Em que nós andamos pensando? Às vezes estamos cansados da jornada diária e nos iludimos pensando: quando eu chegar em casa hoje vou dormir rapidinho. Só tem um problema: a sua mente não te deixa descansar. A sua mente não te deixa desligar, dormir, cansado e não consegue dormir. Quantas vezes nós já enfrentamos isso, né? Acordei de madrugada, perdi o sono, fui até orar, voltei, cadê meu sono, né? Que a mente só quer saber de te desajustar, atribular. Talvez a resposta esteja no verso 8, o que andamos pensando? Eu aprendi a seguir um roteiro que me ajuda muito. Eu coloco antes de dormir, bem antes, o que eu tenho para fazer no dia seguinte, mesmo que eu já saiba, tem audiência amanhã, não, coloco numa lista de atividades obrigatórias do dia seguinte, fecho, apresento ao Senhor e vou dormir. Sabe por quê, irmãos? Porque eu já tenho que resolver isso amanhã. Então, não é hoje. Hoje eu preciso agora dormir. Agora é a hora que eu vou repousar, eu preciso dormir. Eu me lembro do versículo que nós falamos muito lá em casa, né? Salmos 4:8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Já parou para pensar por que essas coisas não dão certo com você? Se as coisas não estão dando do jeito que está aqui nesse roteiro da Bíblia, porque eu preciso ajustar algumas coisas, ou ir ao Criador para que seja reajustado. Coisas que nós precisamos praticar. Nessas coisas onde há virtude, boa fama, tudo que é bom, amável, nisso pensai. Não deixe os formadores de opinião fazerem a sua mente pensar. Não deixe os plantadores de pânico da rede social. Sabe, tem gente que adora fazer isso, pânico, mostrar como está na China, como está na Itália. Sabe, eu já sei que está difícil lá. Sabe, eu sei que está difícil no Brasil. Você não precisa o dia inteiro remoer essas notícias. Pensa nas coisas do céu, pensa na realidade. Houve momentos da minha vida em que eu estava extremamente afetado. E eu falava: Senhor, eu estou muito afetado, minha alma está muito aflita, a minha mente está muito agitada, mas a minha realidade é o Senhor. A minha realidade é o céu. Aprendendo a descansar no Senhor, num momento de muita aflição, sabe? E aquela paz que excede todo entendimento descia sobre mim. Quantos momentos de aflição, e a paz que excede todo entendimento veio sobre mim. Isso é uma realidade para você. A Bíblia é uma realidade. Verso 9: o que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz
será convosco. Olha que consequência maravilhosa de obediência. Primeiro, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E agora eu vou estar em paz com Deus. Agora o Deus que me deu aquela paz vai estar em paz comigo. E o Deus de paz será convosco. É isso que nós precisamos aprender a fazer, irmãos. Aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas. Estar em paz com Deus. Além dele enviar a paz dele, que excede todo entendimento, nós estaremos em paz com Deus. O que é estar em paz com Deus? Voltar ao Criador e dizer: se eu não sou teu filho, eu preciso ser teu filho. Eu quero ser reconhecido como um filho do Senhor. Eu quero que o meu nome seja escrito no livro da vida. Não existe nada mais importante. A minha prioridade é o Senhor. Estar em paz com Deus. Estou em paz com Deus. Ainda sou um homem pecador? Sim. Ainda faço pessoas terem dificuldades por minha causa? Talvez. Mas nós somos pessoas que resolvem em Jesus as nossas situações. Em casa, nesses dias de confinamento. Resolva situações, peça perdão a Deus, peça perdão aos seus irmãos, seus familiares. Isso é importante a gente fazer para que sejamos em paz. Notem que o texto já começa trazendo ao Sandabaila a vida de Evódia e Síntica. Resolvam isso. Precisa estar em paz. Mas sou pregador do evangelho. Resolva esse problema. Olha, irmão, esse negócio de líder evangélico brigando em rede social, um acusa o outro, isso não traz isso não traz nada de bom para nós. Não fica no meio disso, olhando, o Mala falou com a Fraia, o fulano falou com o ciclano, a resposta assim, qual que é a vantagem disso? Qual que é a vantagem de eu ficar no meio dessa bobagem? Meu pastor é Jesus. Meu pastor é Jesus. Quando eu falo, às vezes, essa é uma palavra direcionada aos irmãos da primeira igreja batista em Alvorada, alguém pode pensar, mas que homem mal criado, né? Não é isso. É porque nós temos uma igreja. Então, a nossa prioridade é a primeira igreja batista em Alvorada. São os meus irmãos, aqueles que estão comigo, né? Às vezes nós vemos muito crente que gosta de outras igrejas e outros pastores, e muitos pastores que são apaixonados por crentes de outras igrejas. Já reparou? Tem pastor que é apaixonado para pegar membros de outra igreja, né? Não é o nosso negócio. Nosso negócio é submeter ao pastor dos pastores e liderar segundo a vontade do Senhor. Então nós temos um grupo aqui de talvez menos que 100 pessoas, mas já dá bastante atividade para todos, né? Todos os líderes, todos nós temos muita atividade. Então, assim, quando eu falo uma palavra para os irmãos da primeira igreja batista em Alvorada, para os nossos amigos, aqueles que estão conosco, nos acompanham, eu quero dizer que a nossa prioridade não é ficar divulgando o vídeo na rede social. Deixa eu explicar por que nós subimos o vídeo no YouTube, para que seja mais fácil você assistir na sua Smart TV e colocar o seu tio, sua avó, seu pai, aqueles que não têm acesso, e assistir em celular é uma canseira, né? Então você pode colocar na TV para todos da casa assistir, cultuar conosco. Essa é a nossa intenção. Não é conseguir muitas curtidas, muitos compartilhamentos, muitos views, nada disso. Nós queremos pregar o evangelho, mas acima de tudo cuidar da igreja local. Vamos orar? Pai querido, nós não somos perfeitos, reconhecemos nossas fraquezas, mas também nós entendemos e aceitamos Tua palavra que diz que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso quer dizer que quando reconhecemos as nossas limitações e fragilidades, o poder do Senhor age de forma inexplicável, fazendo com que as coisas aconteçam, fazendo com que as coisas deem certo, porque nós reconhecemos a fraqueza e a submissão ao Senhor, a dependência do Senhor. Fortaleça-nos, Pai, nesses dias de confinamento em casa. Tem misericórdia do povo, ajuda-nos, Pai, que não seja uma convivência insuportável. Pai, age em nossas casas, produz a paz, produz, Pai, a equidade, produz a alegria, produz a comunhão, Senhor Deus, o sangue do Cordeiro, Pai Santo,
está sobre as nossas vidas. Somos comprados, somos perdoados. Agora precisamos que a tua paz e alegria, um bom relacionamento estejam dentro de nossas casas. Nós não pertencemos a esse mundo, nós pertencemos ao reino de Deus. Salva os nossos familiares que não são salvos, que eles se encontrem com o Senhor e experimentem aquilo que pregamos. Nossos olhos precisam estar no Senhor, que nas nossas casas nós tenhamos temor da tua presença, respeitemos a tua presença, que aceitemos e queiramos a tua presença e te honremos em nossas casas com tudo que fizermos, Pai. Afasta a doença, Pai. Ordena os anjos para recolher esse coronavírus, esse mal da terra, Senhor. Em nome de Jesus, repreende, livra o povo, livra-nos, Pai. Nós precisamos de Ti, é de Ti que vem o nosso socorro. Seja com o povo, edifica-nos nesses dias, dê sabedoria ao povo, dê inteligência ao povo, aos governos, Pai, ao governo, aos políticos, Pai, que eles parem de pensar somente em si, nos seus partidos políticos e comecem a pensar em governar para o povo, porque isso é algo que o Senhor, o justo juiz, vai requerer dessa turma de líderes políticos. Diz a tua palavra: ai daqueles que publicam leis injustas que prejudicam mais ainda o pobre. Tem misericórdia, Pai, nós esperamos em Ti, que a palavra do Senhor tenha prioridade, o relacionamento com o Senhor tenha prioridade nas nossas casas, em nome de Jesus. Pedimos e Te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe, abençoe a sua casa. Entre em contato conosco, se você quiser conversar, precisar de oração. Nosso telefone é 31 99454 3675. Estamos à disposição. Ainda não para ir na sua casa, né? Mas para orarmos. Talvez algum socorro que você precise, que pudermos fazer, estamos à sua disposição. A Primeira Igreja Batista em Alvorada está aqui nesse local e nessa geração para cumprir um propósito do céu, nessa época e nesse local. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém.